Amados, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos numa série intitulada A Alegria da Vida Centrada em Cristo Jesus. Nós sempre fazemos questão de ressaltar que nós pregamos a palavra de Deus de maneira sequencial, de maneira expositiva. A palavra de Deus não é uma concha de retalhos, é algo lógico, é algo que tem sequência. E como herança reformada também nós a pregamos livro por livro, assunto por assunto, de forma sequencial. E hoje nós chegamos ao capítulo 2 e meditaremos de forma específica nos versos de 1 a 4. Filipenses capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Peço a vocês que prestem atenção na leitura da palavra do Senhor. Permaneça com a tua Bíblia aberta, se possível faça anotações. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor. Ó Senhor soberano, neste momento nós ouviremos a exposição da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as primícias da vida comunitária cristã, que são a unidade em Ti, e refletir a mesma humildade que o Senhor Jesus refletiu. Para que qualquer desejo de arrogância, qualquer egoísmo, qualquer partidarismo, qualquer dissensão, qualquer confusão, qualquer problema no nosso meio seja dissipado, ó Deus. Para que possamos, de fato, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, que nos divide, e considerar o nosso irmão maior do que nós mesmos. E assim servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, nos doarmos uns pelos outros. Porque é isso que o Senhor requer do Teu povo. Uma igreja dividida, uma igreja problemática, não reflete o Teu caráter. Mas uma igreja que de fato entende que deve viver para a glória do nome do Senhor, vive de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, quanto ao pregador, o Senhor sabe que eu não me sinto digno de pregar o Teu evangelho, nem ao menos capaz disso. Mas confio que a Tua graça neste momento, o Teu Santo Espírito nos conduzirá. E é isso que me faz descansar. Porque os méritos do entendimento da Tua palavra repousam unicamente na Tua forma de agir. Ajuda-nos mais uma vez. Conduza-nos mais uma vez nesta noite. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no início dos anos 2000, tínhamos o costume em casa de alugar fitas VHS para assistir. Os mais novos aqui não vão saber o que é isso de maneira nenhuma. E eu ainda, como uma criança, para quem não sabe, eu tenho uma capa de velho, mas sou jovem ainda, tenho apenas 31 anos. Eu ainda, como criança, tinha a oportunidade de alugar uma fita VHS só para mim, a meu gosto. E geralmente eram desenhos animados. Em uma dessas ocasiões, então, eu escolhi um filme que foi lançado no ano de 1998, cujo título era A Vida de Inseto. E esse filme contava a história de um formigueiro
que era oprimido por gafanhotos que roubavam a comida das formigas e que tiravam aquilo que era necessário para a sobrevivência delas da pior maneira possível. Então, diante dessa terrível situação, Flink, uma formiga operária sem muitos talentos, parte em busca de insetos que podiam ajudá-los a salvar aquele formigueiro. Insetos que os ajudaria na batalha contra os gafanhotos. Quando retorna ao lar, traz consigo, na verdade, uma estranha trupe de circo, de diversos e minúsculos animais, além de trazer um plano bastante arriscado. Mas o grande triunfo de Flick foi convencer aquela colônia que eles poderiam vencer aquele grande mal se houvesse espírito de unidade, a mesma forma de pensar, se eles tivessem o mesmo propósito e humildade de entender que precisavam uns dos outros. Após voltas e reviravoltas, os inimigos indesejados foram vencidos por aqueles pequenos insetos. E usando essa história como ilustração, podemos pensar também que há um grande mal que infelizmente sempre está visitando a comunidade dos crentes, a fim de roubar a alegria da vida comunitária. O que é? Quais são esses inimigos? É a desunião, é a falta de comunhão, que surge do egoísmo do coração, o reflexo de pessoas que tentam viver apenas por si mesmo, colocando para fora os próprios interesses e assim criando divisão no meio do povo de Deus, no meio da vida comunitária, como também estava acontecendo na igreja em Filipos. Mas como vencer esse mal? Como então vencer esse inimigo indesejável que surge no meio das igrejas, onde não deveria estar, que surge ali para arrancar a alegria do meio da vida comunitária? E conforme as palavras do apóstolo Paulo nesse texto, exercendo então assim a sua autoridade como apóstolo, como servo do Senhor, ele ensina que aquela igreja poderia vencer esse grande inimigo, exercendo duas primícias fundamentais, que é a unidade que os irmãos tinham em Cristo Jesus e exercer a mesma humildade que Cristo Jesus havia exercido. Exercer a unidade em Cristo Jesus e exercer a mesma humildade que Jesus Cristo havia exercido. Diante disso, então, queridos, daquilo que Paulo nos propõe e ensina nesse texto, nós vamos meditar então no seguinte tema: as primícias da comunhão cristã. As primícias da comunhão cristã. E a primeira aqui, identificada por Paulo, para que o grande problema da falta de comunhão, de união, para o grande problema da divisão, era justamente exercer a unidade que os cristãos têm em Cristo Jesus. Exercer a unidade que os cristãos têm em Cristo Jesus. Veja que Paulo começa esta nova seção dos versos 1 a 4 com um termo lógico conclusivo, que é a palavra portanto. Isso significa que ele vai basear suas palavras aqui a partir de tudo que ele falou anteriormente, mais especificamente dos versos 27 a 30. E o que ele falou dos versos 27 a 30? Primeiro, que nós, cristãos, devemos ter a unidade de lutar pela fé cristã. Devemos ter firmeza nessa unidade. Depois, que os cristãos devem recusar temer aqueles que se opõem, aqueles que se levantam contra Cristo e contra a fé cristã. E que os cristãos deveriam também estar dispostos a sofrer pelo santo evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, eles deveriam viver uma vida digna, uma vida totalmente digna do evangelho do Senhor. Mas, para se comportarem de maneira digna do evangelho, os filipenses deveriam resolver quaisquer conflitos em curso na igreja e demonstrar a mesma humildade que Jesus Cristo demonstrou, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Lembrem-se, queridos, que
A igreja em Filipos estava sofrendo com conflitos entre alguns dos seus membros, como por exemplo Evode e Sinti, que nós vamos ver lá no capítulo de número 4. E veja que no capítulo 1 ele trata das ameaças externas que os cristãos estavam sofrendo. Quando ele fala, por exemplo, não temos inimigos da fé cristã, ele trata desses inimigos que vêm de fora, mas agora ele vai começar a tratar as ameaças que vêm de dentro. E para tratar isso, ele vai enfatizar 4 realidades sobrenaturais e objetivas que já haviam ocorrido na vida daqueles irmãos por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. E para que eles pudessem aplicar na convivência de um para com os outros. Ele começa dizendo o seguinte, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Veja o seguinte, ele começa dizendo se, ou posto que há alguma exortação em Cristo. Esse se aqui não deve ser lido, conforme o texto grego, como algo que traz um pressuposto ou indica alguma espécie de dúvida, mas como algo que é certo, posto que eles já haviam experimentado todas as coisas que serão ditas aqui. E a primeira coisa que ele diz é, se há alguma exortação em Cristo. A ideia de exortação aqui também é de encorajamento, é de estímulo à ação, mas também de conforto em Cristo. Então, se há encorajamento, se há conforto em Cristo Jesus, é interessante também ressaltar que essa ideia de expressão em Cristo é muito utilizado na teologia de Paulo, nas suas cartas, para identificar a vida cristã, a vida dos crentes que estão unidos a Cristo Jesus. É o que nós chamamos na teologia sistemática de união mística com Cristo. Então, se há algum conforto, se há algum estímulo de ação em Cristo Jesus, e ele continua, se há alguma consolação de amor. A ideia aqui é paralela, mas não idêntica. A anterior aponta mais naturalmente para a experiência dos filipenses com a consolação de Cristo. Mas aqui ele vai falar também sobre uma ideia de consolação em amor. O amor ágape, o amor sacrificial. Mesmo que houvesse desolações, perseguições, o conforto, o encorajamento, o amor ágape deveria ser a realidade constante entre os crentes, porque o próprio Deus estava trabalhando por meio dessa consolação, por meio dessa forma de levá-los à ação, por meio do amor de Cristo, o amor de Cristo que havia no meio deles. Então, quando Paulo fala aqui de consolação em Cristo e consolação em amor, ele está se referindo a tudo o que Cristo já tinha feito por nós e o que há no meio de nós por meio de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, existia a ideia clara que o Senhor, o Deus da aliança, é aquele que sabia transformar de isolação em perfeito consolo para o seu povo. Lembre-se que eles estavam passando por perseguição fora, mas por problema dentro também. Então é por isso que Paulo fala, ó, se há consolação em Cristo, se há consolação em amor. Porque tudo que Cristo fez é capaz de conduzi-los à frente, mesmo que houvesse problemas. Ele diz também, se há alguma comunhão do Espírito, a palavra comunhão aqui é a palavra koinonia. Não é só comunhão de amizade, não é só comunhão de aproximação, mas traz uma ideia de comunhão para compartilhar uns com os outros. Então, se há comunhão do Espírito, ou seja, a comunhão que o Espírito proporciona, a comunhão daqueles que estão unidos a eles. Lembre-se que no verso de número 27, Paulo fala da união, da comunhão no Espírito, a comunhão no Espírito Santo. Eles deveriam ter isso no meio deles para compartilhar os frutos do Senhor no meio deles. E é interessante que um estudioso chamado Alec Montier destaca que até aqui podemos ver a obra trinitária na construção da unidade da igreja. Paulo está afirmando, ó, posto que tem isso no meio de vocês, que tem a consolação em Cristo, que tem a consolação em amor, que tem a comunhão no Espírito. Então veja, aqui Paulo está ressaltando a obra da Trindade, do amor da Trindade no meio do seu povo. Ele está afirmando que o povo já tinha isso, mas ele vai adiante, ele diz o seguinte, se há entranhados afetos e misericórdias. É interessante que aqui é literalmente, né, se há entranhas.
É um termo muito esquisito quando você vê no texto, na língua original, mas fica claro para nós quando entendemos que os antigos acreditavam que as vísceras eram a sede das emoções. E o que ele está falando aqui? Ó, se há afeto, se há emoções profundas e misericórdia, que descreve a piedade que deve haver na vida das pessoas. Primeiro, é importante entender que esse termo misericórdia refere-se ao caráter de Deus em alguns lugares, mas também reflete o que os cristãos deveriam refletir por meio da obra de Deus na vida deles. Se há então afeições, misericórdia, se há tudo isso produzido no meio de vocês, agora o que é que vocês devem fazer? É aí que no verso de número 2 ele diz: complete a minha alegria. Completai a minha alegria. Nós temos aqui um imperativo de Paulo, uma ideia de não apenas em um determinado momento, mas constantemente estar completando a alegria de Paulo. Lembre-se que no capítulo 1, no verso 4, ele diz que já suplicava com os irmãos, pelos irmãos com alegria, mas parece que Paulo ainda queria que a sua alegria fosse completada, estivesse enchida, preenchida. E como que eles poderiam fazer isso? Como eles poderiam preencher a alegria daquele homem que estava preso por causa do evangelho, que os amava tanto, que demonstrou o desejo de voltar e estar com eles a ponto de abdicar até mesmo do desejo de estar com Cristo, que para ele era imensamente melhor. Ele vai responder aqui então: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Vocês precisam ter o mesmo modo de pensar. Vocês precisam pegar tudo isso que existe no meio de vocês, a consolação do amor, a consolação de Cristo, a comunhão do Espírito, a misericórdia, os eternos afetos, e pensar da mesma maneira. Ter o mesmo tipo de pensamento. Como? Tendo o mesmo amor. É isso que ele vai dizer aí, ó. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, tudo que vocês têm que entrelaçar entre vocês. Colocar em prática dentro de vocês. Ou seja, é a unidade que nós temos em Cristo Jesus. E queridos, isso é muito significativo para nós, por quê? Porque é somente essa unidade em Cristo que vai gerar unidade na igreja. Por que acontecem os problemas na igreja? Por que acontecem as divisões na igreja? Uma das coisas mais comuns nos dias de hoje é saber que houveram rachas em igrejas, divisões em igrejas. Por que é comum você ver, por exemplo, brigas, partidarismos dentro da igreja? Falta de comunhão dentro da igreja, falsidade dentro da igreja, pessoas que não sabem lidar umas com as outras, perdoar umas às outras, cuidar umas das outras, porque não estão exercendo aquilo que Cristo conquistou, porque não estão exercendo aquilo que Cristo nos legou. E é por causa desse tipo de coisa que acontecem os problemas, meus irmãos. E vejam, nós não podemos cometer esse erro. Ou se alguém entre nós comete esses erros, não devemos levá-los à frente. Você sabe uma outra forma de sabermos se de fato nós somos cristãos? Muitas pessoas perguntam isso. Pastor, como saber que eu sou cristão? Como saber que a igreja que eu estou é uma igreja cristã? Quando os frutos do Espírito estão evidentes. Quando tudo isso que Cristo conquistou por nós e para nós estão evidente. Não apenas nos nossos lábios, mas também na nossa forma de agir, principalmente na nossa forma de agir. E é por isso, queridos, que nós devemos entender que os problemas de divisão, de brigas, de confusões, de facções dentro da igreja, é porque a igreja muitas vezes não sabe exercer aquilo que Cristo conquistou. Mas uma primícia que devemos ter em mente é justamente o fato de nós termos essa unidade em Cristo. Sabendo que nós somos um. Sabendo que nós estamos interligados. Dependendo um dos outros. Lembre do que Pedro disse, nós somos como pedras vivas, amontoadas uns pelos outros. O problema é que às vezes também nós queremos seguir com guerras que na verdade expõem
que o egoísmo no nosso coração é o que tem tomado conta de fato do nosso ser. Há uma música que gosto bastante de uma banda chamada Oficina G3, tá? Uma das minhas bandas preferidas, né? Desde mais novo também, que diz a seguinte letra: vejo ruínas de uma guerra, mas uma guerra por nossas mãos. As armas foram as palavras, a vaidade e a motivação. Feridas que quebraram a alma, a fé de muito se perdeu. Um dia irmãos, outro inimigos. Matou-se o amor que um dia nos fez. Quem vencerá? Uma guerra entre irmãos, uma guerra perdida. Quem perderá? Um povo escolhido, um povo ferido. É justamente porque nós não sabemos que esse tipo de guerra, esse tipo de egoísmo, de divisões, só atrapalha a igreja, a vida com Deus, a nossa comunhão com Cristo e também de exercermos aquilo que Cristo já conquistou para nós. Mas Paulo vai dizer que a melhor maneira de lidar com os problemas de desunião é exercendo a unidade que temos em Cristo e podemos ter por meio de Cristo Jesus. Mas ele vai nos dar uma segunda primícia muito interessante aqui. Se ele diz que, em primeiro lugar, uma primícia que deve ser exercida dentro da igreja é a unidade em Cristo, aquilo que já foi conquistado para nós em Cristo Jesus. Ele vai dizer que os cristãos também devem exercer a humildade de Cristo no tratar de uns para com outros. Ele continua, verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Veja que ele diz o seguinte: nada faça por partidarismo ou vanglória, ou melhor traduzido, por ambição egoísta ou por vaidade. Queridos, quando alguém é orgulhoso, ele está centralizado em si mesmo. Esta é uma forma de cultuar a si mesmo. É como se o orgulhoso dissesse: eu sou o meu Deus. Eu sou o soberano das minhas ações. As coisas têm que caminhar da minha forma, da minha maneira. O orgulhoso acredita que ele é, que dele procede, ou que nele está toda a fonte do que é bom, do que é reto e do que é digno de louvor. Em essência, ele crê que todas as coisas devem acontecer a partir dele, através dele, para ele, no final das contas. O orgulhoso é competitivo em relação aos outros, especialmente também em relação a Deus, ainda que ele não perceba. Por quê? Porque quando ele quer fazer da casa de Deus o próprio ninho, ele está se opondo ao próprio Deus. As pessoas que sentem piedade por si mesmas são orgulhosas, querem ser boas, querem ser reconhecidas, querem a própria glória, mas não a glória de Deus. O orgulhoso tem a mentalidade centrada no eu. Ele é o próprio Senhor e as pessoas para ele são seu servo. O orgulhoso não reflete Cristo em nada. Mas como disse Stuart Scott, o diabo é o protótipo de toda a pessoa orgulhosa. Paulo, quando ele diz assim, não façais nada por partidarismo ou por vanglória, ele já está deixando claro que o problema é o orgulho que salta do coração. O orgulho foi que tirou o homem do jardim. O orgulho foi que amaldiçoou a humanidade em pecado e inimizade contra Deus. Mas infelizmente o orgulho ainda permeia o meio aonde o povo de Deus está. E por que também que acontece tantos problemas, tantas divisões dentro da igreja? Por causa do orgulho do coração. Porque as pessoas têm dificuldade em sair do centro, de ter os seus egos transformados. Dizem que Cristo transformou a vida, mas o ego ainda está lá, sendo amaciado, sendo afadigado. As coisas têm que ser do meu jeito, da minha forma. Os meus irmãos têm que me tratar do meu jeito, da minha forma. O pastor tem que pregar da minha forma. A igreja tem que ser regida da minha forma. Se não for assim, eu preciso
impor a minha vontade. E quando a vontade não é imposta como se quer, brigas, confusões, dissensões. Mas Paulo dá o antitipo. Não faça nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Faça por humildade. A humildade não era uma virtude procurada no mundo greco-romano. Alguém humilde naquela época era alguém sem valor. E quando fala de humildade, não se fala de autocomiseração na frente das pessoas, né? Sou humilde. Hoje, tudo quanto é funk que você ouve, você fala, pastor, você ouve funk obrigatoriamente, porque passa na rua, eu sou obrigado a ouvir, né? Quando você abre o YouTube, que tem aquela maldição lá daqueles 2 anúncios antes do vídeo começar, geralmente passa uma porcaria dessa e fala sobre humildade. A humildade que nós temos, a humildade, né? Até música de facções fala sobre a humildade de ser um soldado do tráfico, e assim vai. Não é isso que é humildade. Paulo também não está falando aqui de modo de vestir, de modo de falar, de uma capa. Não, eu sou uma pessoa humilde. Olha lá, fulano de tal, como é humilde, né? Olha como é que ele fala, olha como é que ele se veste, olha o carro que ele anda, né? Olha o cavalo dele. Paulo não está falando desse tipo de humildade, não, meus queridos. Mas ele está falando da humildade que Cristo trouxe. Porque se para os romanos da época ser alguém humilde era um déficit, Cristo vai mostrar que a humildade era a base também do reino de Deus neste mundo. Porque toda pessoa humilde entende o seguinte, que ele está exercendo aquilo que o seu Senhor exerceu. Ele está fugindo de uma vida de presunções egoístas e vazias que refletem nada mais do que o homem caído. E é importante entender o que é que a Bíblia fala sobre humildade. Queridos, a humildade é a graça que perdemos até mesmo quando nós descobrimos que nós a temos. É algo tão sério que se você para assim, peraí, eu sou alguém humilde, você já perdeu a humildade, já? Não, mas a ideia de humildade é a necessidade que nós temos de entender que acima de tudo, além da submissão que devemos ter a Deus e a Cristo, é refletir o que o próprio Cristo fez. E o que é que Cristo fez? E é aí que nós vamos ver na semana que vem, dos versos 5 a 11 mais claro. Mas ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha nos céus para vir a este mundo, para sofrer, para colocar os outros como prioridade da sua vida e morte. Se não fosse a humildade de Cristo, nós não estaríamos aqui louvando a Ele, com o coração transformados, com frutos do Espírito Santo exercendo no nosso meio. Ele, sendo Deus, veio morrer por mim e por você. Ele considerou-se menor, mesmo sendo maior. E é esse tipo de sentimento que Paulo diz que os cristãos deveriam ter, porque a humildade do Evangelho mata a necessidade que nós temos de pensar no nosso próprio eu. Tim Keller disse que a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim o tempo todo. É pensar menos em nós o tempo todo e pensar mais no nosso próximo. Pensar mais na glória de Deus. Ser humilde como Jesus fez. E é assim que nós devemos exercer a nossa vida cristã, considerando cada um superior a nós mesmos, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Conforme também Paulo ensinou em Efésios capítulo 4, que nós lemos aqui na liturgia. Portanto, queridos, como nós podemos exercer a primícia da comunhão cristã com humildade? Com a mesma humildade de Cristo Jesus, e como é que você se reporta para com o seu irmão? O que é que você pensa do seu irmão? O que é que você pensa do meio que você vive, da igreja que você está? Queridos, entendam uma coisa, só saberemos viver para os outros se soubermos viver como Cristo viveu.
Um outro grande problema na nossa vida é que nós vivemos em um mundo altamente individualista. E essa forma individualista e egoísta de pensar, de viver, adentrou as igrejas. Quantos pensam apenas no próprio reino? Quantos de nós acordam pela manhã assim, eu vou servir a casa de Deus, eu vou servir aos meus irmãos? Está difícil. Nós pensamos no nosso reino, no nosso mundo. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que ajuntar tesouros nessa terra, eu tenho que satisfazer os meus anseios. Dificilmente os cristãos, infelizmente, nos dias de hoje, estão pensando de fato mais no próximo do que em si mesmo. Mas isso, queridos, reflete algo errado no meio de nós, se está existindo. Porque, na verdade, nós devemos considerar a mais os nossos irmãos, pensar nas necessidades dos nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, aprender a ser humildes nas nossas ações. Por exemplo, quanta dificuldade hoje nós temos no nosso meio, no meio da nossa igreja, de pedir perdão quando nós falhamos contra o nosso próximo. Queridos, relacionamento pressupõe erros. Relacionamentos pressupõem falhas. Se a gente não entende isso, a gente também não compreende o que é se relacionar como irmãos e como pessoas. Mas às vezes, quando erram contra nós, a gente nem quer perdoar e nem pede perdão quando a gente erra contra outra pessoa. Sabe o que é isso? Orgulho, falta de humildade. Aí fica um com a cara fechada para o outro, então na falsidade, né? Dá aquele tapinha nas costas, na hora de ir embora. Falou, meu irmão, que bom ver você, mas o coração está pesado. O coração está pesado. Nós falhamos em exercer para o nosso próximo quando muitas vezes nós vemos que eles estão necessitados de alguma coisa. Seja na área da saúde, seja na área de mantimento, seja na área espiritual, seja na área emocional, e a gente não tem coragem de doar um pouco de nós para o nosso próximo. Ficamos como os antigos, né? Apenas jogando bênçãos ao vento. Que Deus abençoe, né? Que eles possam curar, que os problemas possam ser resolvidos, mas é aí que Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Se você não pratica esse tipo de coisa, você está exercendo uma fé morta, sem um pingo de humildade. Mas o que nós devemos compreender é como é que nós podemos tirar do nosso meio qualquer problema de dissensão, de dissolução, de brigas, que são oriundas do egoísmo do coração humano, exercendo a unidade que temos em Cristo e exercendo a humildade de Cristo Jesus na nossa vida. É assim, queridos, que nós vamos aprender a viver para a glória de Deus. Eu já estou encerrando esta mensagem. Mas lembre-se que comecei falando sobre a história do filme, a vida dos insetos, né? E nós tínhamos lá o Flint. O Flink, ele foi uma formiga esperta. Ele viu que poderia acabar com aquele problema ali, do parasita, dos gafanhotos, que roubava a alegria da sua colônia, apelando para a unidade. E esse problema que muitas vezes há no povo de Deus só vai ser dissolvido com unidade, com humildade, com pensarmos concordemente, com termos o mesmo sentimento, mas acima de tudo ser como Jesus Cristo. E aqui está o segredo de vivermos a primícia da comunhão cristã. É certo que muitas vezes problemas surgirão, mas unidos em Cristo, por meio de Cristo, exercendo aquilo que Cristo exerceu, nós podemos vencer o inimigo da desunião. Foi pago um alto preço por Cristo para que nós fôssemos unidos. O orgulhoso, ele despreza isso. Você já parou para observar? O orgulhoso, ele despreza esse fator tão importante. O que te uniu, o que uniu eu e você, o que nos uniu, não foi algo barato.
Não foi um simples desejo de amizade. Não foram amigos em comum. Não foram coisas em comum. O que nos uniu foi o alto preço que Jesus pagou para reunir nós uns com os outros. Quando a gente deixa o egoísmo e os nossos próprios interesses falar mais alto, você não está afetando primeiramente teu irmão. Você está afetando e indo contra a obra que Cristo Jesus fez pela tua vida e pela vida dos teus irmãos. Mas, graças a Deus que nós estamos tendo essa consciência. O alto preço foi pago para que fôssemos irmãos. Jesus derramou a sua vida. E nós devemos viver com pessoas, como pessoas, que sabem de fato o valor que a morte de Cristo para nos unir teve. E é isso também que nos faz arrancar do nosso meio os desejos egoístas e vivermos uma vida humilde para a glória de Cristo. Então vamos cantar esta verdade, alto preço. Nós acabamos de falar, ouvir, será cumprimentado com as verdades desta música, deste cântico. Coloquem-se de pé.